Oi, turma, tudo bem? Vamos responder agora nossas atividades, não é que foram passadas, lá do Conhecimentos Prévios para discutir desvendando os segredos do texto, tá bom? Acompanhe comigo lá na página 31. Quando você tem ansiedade para que algo importante aconteça, como você sente a passagem do tempo? E aí, como vocês sentem essa passagem do tempo? Porque eu sinto assim, ó, que ele não passa, ele se arrasta. Parece que toda hora você olha no relógio e 5 horas, aí você parece que passou meia hora, mas você olha, são 5 e 5. Mais meia hora, 5 e 10. Não é assim? Exatamente isso que eu sinto. E aí, é com vocês? É a mesma coisa? Responde pra mim no grupo. Você acha que a passagem do tempo é percebida da mesma forma pelas pessoas? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que não, sabe por quê? Pelo seguinte, às vezes eu não tô ansiosa e você pode estar. Aí o seu tempo passa rápido. Por eu não estar ansiosa, o meu tempo, ó, voa, né? O seu já não passa. Então, acho que não é percebida por todos da mesma maneira, tá bom? E vamos lá. Você acha possível escrever uma narrativa simulando o fluxo do nosso pensamento? Na boa, o meu não. Se vocês forem escrever uma narrativa simulando o fluxo do meu pensamento, gente, vai sair uma coisa louca que vocês não têm nem ideia. Porque às vezes eu tô pensando numa coisa e de repente um pensamento atravessa outro. Em sala de aula vocês podem ver isso, não é? Que às vezes eu tô falando um conteúdo e eu dou uma quebrada no contexto e falo de outra coisa, não é? Lembro um conteúdo antigo para poder ajudar no conteúdo atual. Então eu acho que não seria possível, não. Seria uma narração bem louca, né? Vamos lá para discutir? Lá na página 33, acompanha comigo. Como vimos nos contos psicológicos, há o desenvolvimento das emoções e sentimentos em uma perspectiva psicológica. Que sentimento o narrador tinha pelo branco alto com cheiro forte de riqueza? Gente, ele tinha sentimento de ódio, não era? De repúdio. Porque quando esse branco chegava, representava o afastamento dele e da mãe, né? E para ele isso não era uma coisa legal. E esse branco, ele não dava nem atenção para ele, né? Nem um carinho, nem nada. E criança tem muito disso, né? Querer atenção, carinho das pessoas ao seu redor. Crianças, tá? No capítulo anterior, vimos também que os textos literários costumam reservar ao leitor um papel ativo na construção do sentido do texto, ou seja, para entender o texto em sua totalidade, o leitor precisa buscar pistas deixadas pelo autor ao longo da obra. Isso fica claro, por exemplo, quando analisamos a relação entre o homem estranho e o narrador. Como era essa relação? Ela está dita no texto? Gente, essa relação é de afastamento. E sim, ela está dita no texto. Eu até coloquei assim, ó. Sim, percebemos que ele despreza o filho. Porque ele chega e ele não tem o sinal de carinho, não é? Normalmente, os pais, eles chegam do trabalho e eles abraçam o filho, tem aquele carinho todo, brincadeira e tudo, falam um oi, não é? Ele não tinha nenhum sentimento por essa criança, né? Então, agora vamos para o texto? No tempo em que se encontra, já crescido, o narrador personagem entende que o homem era seu pai biológico. Só depois de grande que ele percebeu que era o pai dele, né? Contudo, sendo alguém com quem ele nunca teve relação afetiva, o narrador sente que não teve pai. Que aspecto do texto revelam isso? Que aspecto do texto revela que ele não teve essa proximidade dele chamar o pai de homem, né? Olha só, durante todo o texto, ele fala que ele não reconhece a palavra pai. Aqui no finalzinho ele fala, exceto aquele que sempre me foi estranho, papai. Ou seja, aqui mostra que ele tinha esse afastamento. No último trechinho, vocês podem ver do texto. Eu olhei aqui rapidinho e já achei o trecho.
Como já vimos, em literatura o tempo é algo maleável que serve aos propósitos do autor. No texto, O Dia das Trevas, o narrador personagem relembra um fato que aconteceu várias vezes em sua infância. Como esse fato é representado e qual a relação disso com o título do texto? É representado como se isso acontecesse sempre. Nunca muda. Não é um fato isolado. Acontece sempre, tá? E assim, olha o que colocou aqui. A resposta que está no livro, ó. O fato é representado como se acontecesse sempre do mesmo jeito, como se fosse um único dia que se repete. Como se fosse um único dia que se repete. E por isso que o título do texto está no singular. Era o dia em que o homem branco visitava a mãe do narrador personagem e ficava até tarde no quarto com ela, enquanto o narrador ficava nas trevas. Então, gente, qual é a relação disso com o título? O Dia das Trevas. A relação é que ele coloca o título no singular para mostrar que era um único dia que se repetia e que não havia mudança. Então, tia, qual é a resposta? Primeira pergunta é: como esse fato é representado? Como um único dia que se repete, tá? E qual é a relação disso com o título do texto? A relação é que ele colocou o título no singular para dar mais força a essa intenção de que era um único dia, sempre a mesma coisa, não havia mudança, sempre aquela mesma atitude do pai, né? Tá bom? Narrativa desse tipo frequentemente atribuem um valor simbólico a elementos do texto, explorando os sentidos que vão além do significado cotidiano. Pensando nisso, você acha que para o narrador as trevas eram apenas a falta de luz? Justifique a sua resposta. Nossa, caiu aqui. Estou arrumando. Vamos lá, justifique a sua resposta. Gente, olha só. É muito importante que vocês percebam que quando ele fala sobre trevas, é muito mais do que falta de luz. Treva aí está relacionada ao quê? Angústia, medo, abandono, separação, distanciamento, a coisas psicológicas, as coisas ruins, não é? Então, basicamente, as trevas não são só a falta de luz, não, tá bom? E aí, vamos lá para 4. 4. Na parte final do texto, o narrador dá pista de que era filho de um relacionamento extraconjugal, ou seja, fora do casamento. O autor faz uso de 3 orações para retornar essa ideia e reforçá-la. Quais são essas orações? Olha só, a primeira oração que a gente percebe é essa aqui, ó. Ela novamente dava à luz aquelas palavras bastardas, tá bom? Depois, ele tem outra família, vírgula, meu filho. Depois, aqueles vocábulos que não eram filhos da boca com o coração. Todas essas 3 expressões dão a entender que ele não era um filho vindo de uma união, né? Uma união conjugal permitida pela sociedade, entre aspas, né? Sim, o resultado de uma traição. Ele tinha uma esposa e tinha essa mulher aí também. Assim como em outros textos que estudamos, há uma personagem que vive um conflito pessoal. A mãe encontra-se dividida. A frase abaixo retirada do texto ilustra essa divisão. Analise e responda: qual era o conflito da mãe? Você acha que ela sofria com isso e por quê? Enternecida pela sua solitária condição, não apenas de mãe, mas de mulher, ela me abraçava. Gente, aqui mostra nitidamente qual era o conflito, que ela tinha 2 condições, a de mãe, né, dessa criança e a de mulher daquele homem, não é? Ela estava dividida entre o amor de mãe que ela tinha pelo filho e pelo sentimento que ela tinha por aquele homem, porque no momento que aquele homem chegava, ela deixava de dar atenção totalmente para o filho dela, totalmente mesmo, tá? Mostra-se que eles se trancavam no quarto, dá a entender e acabou, né?
6. Como vimos nos contos psicológicos, há pelo menos 2 histórias entrelaçadas, uma exterior e uma interior. Não vou responder, como eu faço sala de aula, eu tenho muito costume de dar resposta antes, né? Vamos lá. Normalmente, a ação interior é maior do que a exterior, adquirindo, portanto, mais profundidade e relevo ao longo do texto. Assim, o conflito psicológico sobressai em relação aos fatos exteriores. Pensando nisso, releia o conto e, em seguida, responda as questões propostas. Olha só o que ele está dizendo. Que no conto psicológico tem 2 histórias. A externa, que acontece e que dá consequência à interna, que é a psicológica. Como o narrador se sente, tá bom? Que fato é exterior à narrativa psicológica? A visita daquele homem, né? Visita do pai. Vamos dizer assim, pai, porque não parecia pai. Qual é o efeito psicológico que esse fato desperta no narrador? Ele começa a ter sentimento de abandono, não é? Então, você pode colocar aí, ele começa a ter o sentimento de abandono e de angústia, tá bom? Então, pessoal, respondemos a nossa atividade, é só isso. Na próxima aula, iremos responder a folha e falar sobre a nossa produção textual. Estou sentindo muita falta da participação de vocês comentarem no grupo sobre os textos, e eu espero que isso mude, tá bom? À medida que vocês forem assistindo os meus vídeos, verem que realmente eu tô dando o meu melhor. Não tô cortando alguns erros, não tô regravando quando acontecem alguns erros e tudo. Até o André falou dos fogos, né? André hoje teve fogos, mas não foi no vídeo de vocês. Foi no vídeo do 8º. Eu não sei se saiu nítido para eles, mas eu ouvi daqui. É um local que tem muito fogos direto. E eu tô sentindo falta, né, disso, da gente conversar, da gente brincar, de chegar nervosa na sala e falar e ver o tanto que vocês me acalmavam, porque vocês prestavam atenção em mim e às vezes estavam resistentes de participar, mas começavam a participar. Então eu gostaria dessa participação, tá? No grupo, fale sobre as questões, o que vocês acharam interessante nesse conto psicológico. E na sexta-feira nós iremos corrigir outro conto psicológico, eu quero mais participação de vocês ainda, tá bom? Então é isso. Desejo para vocês uma feliz Páscoa, morrendo de saudade, tá? E espero que logo, logo isso acabe. Tranquilo? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchauzinho.